No momento da oferta, um voluntário do Ministério Infantil entregará um kit como esse para todas as crianças no culto. As atividades serão realizadas durante a ministração da palavra. No final do culto, entregue o saquinho com o estojo nas caixas que estarão nas 3 saídas. Além das atividades presenciais durante o culto, nas nossas redes sociais, todas as quartas-feiras, temos a contação de história. Então chame a família, chame as crianças e venha aprender mais sobre Jesus. Terça-feira temos culto de ensino, presencial e online. Esteja conosco ou assista através de nossas redes sociais. Quarta-feira é o dia do jejum e oração. Você participa de onde estiver e pelo tempo que puder. Neste mesmo dia na igreja, 15 horas, nós teremos Tarde da Bênção. Na quinta-feira, o culto é na sua casa, reúna a sua família. Os estudos do culto doméstico são disponibilizados via WhatsApp da igreja. Se você não está participando, adicione o contato e peça para ser incluído. Domingo pela manhã, 9 horas, nós temos oração. Logo depois da oração, às 10 horas, nós temos o culto presencial. Se você é do grupo de risco e vai ficar em casa, 10h30 nós temos o culto online. À noite, o culto presencial é às 19 horas e o culto online às 19h30. Participe conosco. Se você tem vontade de tocar algum instrumento, conheça nossa escola de música. Temos aulas de bateria, guitarra, violão, violino, entre muitos outros. Inscrições pelo WhatsApp da igreja. Nossa igreja está participando de 2 campanhas de arrecadação. A primeira, de tampinhas de garrafa PET, pasta de dente e similares. As tampinhas serão vendidas aos recicladores. Com o dinheiro arrecadado serão compradas cadeiras de rodas para a Santa Casa. A segunda arrecadação é produtos para montagem de cestas básicas. Contribua com alimentos não perecíveis ou itens de higiene. Deposite sua contribuição em uma das caixas na entrada do templo. Deus ama quem dá com alegria. As contribuições são essenciais para a manutenção de nossa igreja. Você poderá dizimar e ofertar aqui hoje ou através de transferência bancária. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de nossas programações e avisos. Senhoras e irmãos, é motivo de bastante alegria estar aqui nesta manhã. Estamos vivendo quão difícil é essa que o Senhor preparou para nós. E o Senhor possa estar falando no seu coração. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu vou estar lendo, os irmãos somente acompanham, são 10 versículos. E diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado
e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como quem os homens escondia o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum, mas, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecados. Verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A mensagem nesta manhã ela vai ser dividida em alguns pontos. Há mensagens proféticas ou messiânicas, o sofrimento de Cristo, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para com o seu povo. Então, quando nós falamos, lemos essa mensagem, veio uma grande curiosidade em nossas vidas, em minha mente. Um livro que foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. E hoje, cerca de 2720 é o tempo que nós estamos hoje. Essa mensagem, ela ainda causa impacto em nossos corações. Essa mensagem, ela ainda causa alegria em nossas vidas. Um livro a qual muitos sistemas que querem acabar, excluir, fazer uma nova era nos dias atuais, querem excluir a Bíblia da sociedade, mas eles não conseguem. Sabe por quê? Baseado na história, você vai começar a estudar como a Bíblia ainda, por que a Bíblia ainda está, ela tem essa presença nos dias atuais, esse poder, essa autoridade nos dias atuais. Você vai ver como que a história dela foi simplesmente projetada, guardada pelo um Deus todo-poderoso. Então, irmãos, quando nós olhamos, a Bíblia ela tem cerca de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Então, a Bíblia ela foram escritas no total cerca de 40 autores. E outra coisa que é muito interessante, esses autores, quando o período deles, foi um período de 1.600 anos. Cada livro da Bíblia tem uma diferença muito grande entre a outra. E esses autores, muitos deles, não conheciam o outro que escreveu o livro que está próximo. É interessante porque eles não conheceram aquela pessoa que escreveu o outro livro, eles não viram o outro livro para escrever o seu, porque o tema ele é tão lindo, tão centrado em um só assunto, que é interessante quando nós começamos a estudar, a entender as profecias da palavra de Deus. Então essa profecia que foi escrita cerca de 700 anos antes do seu acontecimento, e quando nós conhecemos a história, como foi o sacrifício de Cristo, como foi a passagem, a história que ocorreu, você fala, meu Deus, como encaixou perfeitamente. Somente um Deus onisciente, que conhece o futuro, que conhece todas as coisas, poderia dar tantos detalhes de como foi
a morte, o sofrimento, o sacrifício de Cristo. Então aqui nós podemos observar, Moisés, ele foi que escreveu os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco. O que aconteceu? Moisés, ele era legislador, general, ele foi um homem preparado para ser o quê? O sucessor de Faraó. Ele escreveu uns livros que profeticamente também falava sobre o Cristo. Depois nós vimos Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, um comandante. Mas também que se você ler o livro de Josué, você vai ver mensagens ricas, lindas, que aponta também para Cristo. Aí depois veio Davi, que foi um pastor de ovelha, depois um fugitivo do rei, vivendo em cavernas, escondido, e depois ele se tornou um rei. Depois nós também podemos ver os profetas. Se for falar aqui a profissão de cada um, vai muito tempo, mas nós vemos entre eles, e tinha estadista, tinha sacerdote. Então, assim foi a história daqueles também que escreveu grande parte de livros da Bíblia. E depois nós vemos os discípulos. Os discípulos nós podemos encontrar pescadores, publicanos, cada um com sua profissão, com sua linguagem, tão diferente uma da outra. E por fim, vem o apóstolo Paulo, um grande teólogo, erudito, cresceu aos pés de Gamaliel, um homem letrado, em que a palavra que era pregada naquele momento sobre Cristo, ele rejeitou, achou que era uma seita que estava acontecendo ali, mas ele, de repente, ele foi chamado e foi vamos dizer, um dos principais escritores do Novo Testamento, cerca de 12 cartas paulinas. E assim, irmãos, quando nós juntamos esses homens de diferentes locais, diferentes situações, diferentes conhecimentos, e olhamos para a palavra de Deus nos dias atuais, fala, como pode isso? Como pode acontecer uma situação dessa? Uma palavra tão antiga ainda ter um impacto tão grande nas vidas das pessoas? Isso me chama muito a atenção e me alegra o coração quando nós começamos a ver a história da palavra de Deus. Ver a história, como a Bíblia, hoje nós temos esse acesso. Se você souber, se você parar a meditar, como foi o projeto, como foi para a Bíblia chegar até hoje, você ter esse acesso, você valorizaria muito mais esse livro. Você daria muito valor, você gastaria mais tempo para aplicar o seu conhecimento, lendo a palavra de Deus, e não somente sendo ouvinte, como um hobby, como algo, eu tenho que ouvir porque eu sou crente agora. Não. Você precisa conhecer um pouquinho mais. Essa palavra, quando a perseguição que aconteceu em Israel, quando aconteceu toda aquela perseguição, aquele período em que os romanos começaram a matar os cristãos, começaram a ver aquela perseguição para os judeus, o que aconteceu? A Bíblia, ela desapareceu. A Bíblia, ela sumiu do mapa. Não se ouvia mais falar sobre o cânon. Mas de repente, Deus é tão estrategista, Deus é tão sábio nos seus planos, que através de um desaparecimento de uma cabra, ou de uma cabrita, essa cabrita sumiu, e alguns pastores ali na região do Mar Morto, eles começaram a procurar essa cabra que tinha desaparecido. Esses pastores, ele entra em uma caverna, e quando chega ali, vê algumas garrafas, alguns vidros, e dentro daquelas garrafas tinha uns manuscritos, muitos velhos, antigos, a qual foi levado para o conhecimento de alguns arqueólogos. E esses arqueólogos começaram a juntar texto, foi vendo, e viram que aquilo era a palavra de Deus. Palavra escrita, palavra guardada, selada para o Senhor, para cumprimento, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece firme para sempre. Ela continua impactando, transformando vidas. É ela que ainda tem o poder de tirar o homem lá do lamaçal do pecado, da sarjeta, das drogas, e fazer um pregador, um ministro da palavra de Deus. Essa é a palavra que tem o poder de transformar a vida. Se eu for perguntar para cada um aqui nesta manhã, você vai ter uma história, como você teve um encontro com a palavra de Deus. Como você teve um encontro com a palavra de Deus? Lembra de onde você era? Lembra o seu estado, o que você era, onde você está hoje? Você está sentado, sabe onde? Perto da menina dos olhos de Deus, perto de príncipe e princesa, perto de cidadãos que vai morar no céu, perto daqueles que são herdeiros e co-herdeiros em Jesus Cristo. Quando você olha um irmão, uma irmã que está aí ao seu lado,
Você pode se alegrar porque ele foi comprado também e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele foi transformado, ele também foi impactado por essa palavra. Uma palavra que transforma, uma palavra que para muitos fala, mas esse livro antigo, mas que tem mensagens riquíssimas. Vamos estar vendo algumas profecias que apontam, que mostram para Cristo. Uma profecia, eu fiz um levantamento, eu consegui achar 365 profecias que apontam para Cristo. Mas o tempo é muito curto, não dá tempo para falar. Mas algumas que me chamou a atenção, se encontra em Isaías capítulo 7, versículo 14. Diz assim, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Olha qual sinal que foi falado por profeta Isaías cerca de 700 anos. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Quem que foi que deu à luz a Jesus Cristo? Maria. E como foi gerado? Através de obra e ação gloriosa do Espírito Santo. Aí nós podemos ver o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 1, versículo 22 e o 23. Então, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido, Deus conosco. Eu não sei a situação que você está vivendo nos dias atuais. Hoje em dia, essa onda esse medo, essa incerteza do futuro, tem gerado em muitos pânicos. Tem gerado em muitos, até mesmo suicídio por causa da depressão. Talvez você mesmo sendo cristão, mas você é humano. Você sendo cristão, talvez pode ser gerado esse sentimento de tristeza, talvez rodeado por pessoas, mas se sente sozinho. Se sente muitas vezes inútil. Eu quero dizer para você, meu querido, o Emanuel, o Jesus Cristo, o Deus que está presente conosco, Ele está aqui conosco, Ele está aí ao seu lado para te socorrer, para te acalentar. Sabe por quê? Quando Ele subiu ao céu, Ele falou assim, ei, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro, o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se muitas vezes você talvez não encontre um amigo, alguém para desabafar, para expressar o seu sentimento, eu quero dizer para você, Ele está do seu lado. O Espírito Santo, o Consolador amado, Ele está aí presente, bem pertinho de você, falando, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, pois eu te ajudo. Não temas, porque eu venci. Você sabia que na palavra de Deus existe cerca de 365 vezes a repetição da palavra não temas? Não temas. Não temas. Sabe o que quer dizer isso? Quantos dias tem um ano? 365. Então o Senhor, para cada dia que você levanta, Ele está dizendo para você, meu filho, não temas, pois eu estou contigo. Meu filho, não temas, porque eu te ajudo. Meu filho, não temas, porque eu te sustento. Então eu quero dizer para você, minha igreja do Senhor, não temas. Descansa. Acalma o seu coração, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E Ele não falha. Se eu for contar testemunhos do que o Senhor tem feito na minha vida, as coisas maravilhosas, suprimentos de alimento, coisas quando eu achava, falando, Senhor, não vai dar. O Senhor fala, vai dar, calma. O Senhor providencia da onde a gente menos espera. Ele providencia a saída, o socorro. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar o alimento para as suas vidas. Não vai te faltar nada. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Apenas descansa. Descansa, porque a palavra dEle é fiel. Ele é um Deus onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder. Então, outro texto que me chama bastante atenção está em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 e 2. Olha que mensagem maravilhosa. Essa mensagem, o profeta Isaías falando, nós acreditamos que não foi sobre ele que ele estava escrevendo, mas sim uma palavra profética. E diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos.
Enviou-me a restaurar aos contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos os tristes. E quando você vê o cumprimento dessa palavra, o que aconteceu com Jesus, quando ele caminhava, quantos milagres ele operou, quantas maravilhas ele fez, e até os dias de hoje, ele continua libertando pessoas cativas, oprimidas, pessoas que estão no lamaçal do pecado, pessoas que com várias situações nós podemos ver. E o cumprimento dessa palavra nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 4, versículo 21. E o Espírito do Senhor, e versículo 4, o 21 disse assim, ó. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essas escrituras que acabaram de ouvir. Porque Jesus foi dado o livro para ele, e ele abriu no livro do profeta Isaías e leu justamente essa passagem. Para pregar boas novas. Você sabia que a palavra evangelho significa boas novas? Então, o evangelho são boas novas. Mensagem de transformação, mensagem que muda a história do homem, mensagem que impacta a vida do ser humano, aquele que escuta a mensagem de Deus. Hoje em dia nós vemos eu me entristeço muito com alguns determinados tipos de cristão, porque nós vemos hoje as pessoas procurando ir à igreja, porque na igreja que tem maior entretenimento. Ou as pessoas muitas vezes eles procuram ir à igreja, procurando alguma coisa que se dá bem. Ela não vem para a igreja para ofertar o seu culto. Mas quando nós começamos a observar o sofrimento de Cristo, ele aceitou a cruz, ele passou pela cruz, não foi por causa que havia um entretenimento ou simplesmente um prêmio, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. E hoje em dia, quando você vê um pastor, um irmão que tem acima de 50 anos, 30 anos, aí firme na presença do Senhor, você pode ver, muitas vezes os mais novos saem, vai para a igreja A, está tendo um movimento ali, tem pessoas que enche aquela igreja, porque as pessoas não têm um comprometimento, elas não têm um propósito, eles estão achando que hoje ser crente é vir para ouvir um coach falando mensagens animadoras. Não, você precisa ter um propósito. Se você começar a analisar como foi o chamado de cada discípulo, Jesus Cristo, ele não prometeu nada. Jesus Cristo, ele não chegou a ficar fantasiando, enchendo. Não, ele falou assim: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Jesus Cristo, ele não chegou a prometer: venha após mim, que eu farei você grande, próspero, rico, bem sucedido na vida. Não, ele tinha um propósito, a cruz. Qual o seu propósito de servir ao Senhor? Qual o motivo que você vem para a casa do Senhor? Tem hoje um amigo que, eu conversando com ele, e me entristeceu bastante, ele falou: Hélio, hoje em dia eu perdi a vontade de ir para a igreja. Porque antigamente eu ia para a igreja, eu ouvia aquelas palavras que mexiam com o meu caráter, eu procurava ser melhor, aquilo me doía, aquela palavra que pegava, ela vinha com uma autoridade tão grande que eu falava: eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. Hoje eu vou na igreja e muitas vezes eu volto da mesma forma que eu entrei e não consigo chorar. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu foco? Qual tem sido o que você tem esperado da igreja do Senhor? A palavra de Deus, ela tem que vir, e quando ela vem, quando nós estamos com o nosso coração aberto, ela é pregada sobre a santidade, ela é pregada sobre mudança de caráter, ela é pregada de forma para que haja o que? Transformação na nossa vida. E muitas pessoas que não querem ouvir isso. Nós precisamos, irmãos, deixar a palavra de Deus entrar e entender o propósito que Cristo sofreu. Se você parar para analisar o sofrimento de Cristo, que sofrimento mais cruel. Muitas vezes a história chega a parecer história de terror. Cristo, irmãos, quando ele chegou àquele momento que ele foi apanhado, foi pego ali para ser levado ao Calvário. Quando ele foi pego aí o processo que ele passou ali foi um processo terrível. As torturas que ele recebeu foi torturas que humanamente quase impossível de suportar. Quando
foi pego ali, querendo amenizar o povo, querendo falar, vamos açoitar ele, quem sabe acalma o furor do povo. Pegaram um chicote, esse chicote eles tinham cerca de 4 a 7 tiras de couro trançado. Na ponta desse chicote era colocado sempre uma esfera, algo cortante. Muitas vezes eles colocaram ossos de carneiro, que é um osso bem duro, ou até pontas metálicas, porque quando batia aquele chicote, quando aquele açoite pegava na pessoa, aquele chicote não era um chicotinho como uma varinha, não. Pegava, rasgava a pele. E sabe o que eu acho interessante? Foi a primeira, Cristo calado. Foi a segunda, calado, como ovelha muda, levada perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele tinha um firme propósito. Quando ele estava ali sofrendo cerca de 32 chicotadas, ou chibatadas, ele não abriu a sua boca, ele calado, ele sofria porque ele tinha um propósito. Quando ele estava ali na cruz, ele olhava lá no 2020, lá na igreja de São Carlos, ele olhava para a minha vida ali, aqui tem uma pessoa que vai me aceitar. Ele olhava para a sua vida ali, vai ter um servo que ele vai renunciar o pecado e vai me servir. Eu não sei como você foi chamado, mas saiba que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele suportou tudo aquilo por você. Não deixa que as coisas dessa vida, as fantasias, os animatórios dessa vida venham fazer você perder o foco da mensagem da cruz. Muitas pessoas são chamadas de várias formas. Uma pessoa que me chama bastante atenção do seu chamado, sabe quem foi? Foi aquele Simão Cirineu. Simão Cirineu. Por que Cirineu? Porque ele era da cidade de Cirene. Ele era um trabalhador que estava vindo, de repente ele viu aquele alvoroço. Ele viu aquele alvoroço e falou, o que está acontecendo ali? Ele quis só descobrir melhor quem que é que estava sofrendo ali, quem que é que vai morto. Sabe os curiosos hoje em dia tem algumas pessoas que são assim, não pode ver um barulho diferente, já quer lá ver, né? Esse Cirineu era um curioso. Ele foi lá, quando ele está lá olhando, querendo ver quem que é, foi no momento em que Cristo caiu. Porque ele não estava suportando mais o peso da cruz. Ele não estava mais suportando aquele peso, porque tanto sangue que ele já tinha perdido com as chibatadas, com a coroa de espinhos. Um espinho daquele era cerca de 15 centímetros, e foi cravado, batido na fronte de Cristo. Então ele já tinha perdido muito sangue, ele estava fraco, e naquele momento ele cai. E aquele Simão Cirineu, ele é jogado, vai lá, ajuda ele. Tem pessoas que estão tão assim, sabe, servindo a Deus, mas aqui está bom demais, está sossegado. Só ir lá na igreja, escuta o pastor pregando, os irmãos trabalhando, está ótimo. Mas saiba de uma coisa. Muitas pessoas, se você tem um chamado de Deus, de uma forma ou de outra, você vai ser jogado diante de Jesus. E no momento que você ter esse encontro com a cruz de Cristo, no momento em que você entender o sofrimento, sentir o peso da cruz de Cristo, a sua vida vai ser outra. Você vai ter o desejo de falar, não, eu vou servir o meu Senhor. O que você está esperando para servir? Porque simplesmente o chamado de Cristo é, vinde após mim. E ele continua. Ele não para, ele continua. Ele está chamando o convite. E qual é o maior convite? Qual foi o propósito todo esse sofrimento? Para que nós viemos ser pescadores de homem. Para que nós viemos ganhar almas, pregar o Evangelho. Então, se você é um cristão, tenha o prazer de pregar o Evangelho. Tenha o prazer de anunciar as boas novas de Cristo. Tenha o prazer, tenha o desejo de anunciar as boas novas de Cristo. Esse foi o maior propósito de Cristo. O propósito que nós viemos fazer a diferença, que nós viemos ser discípulos de Jesus. Então, nós podemos ver a vitória. Qual a vitória que Cristo teve na cruz do Calvário? Cristo, ele teve vitória sobre o pecado, sobre a inimizade que o homem tinha com Deus, e ele teve a vitória sobre a morte, porque ele ressuscitou. Então, o problema do pecado, a qual nós não tínhamos condições de pagar o preço, porque nós estávamos separados, destinados ao inferno, destinados ao abismo, à morte eterna. Jesus Cristo, ele solucionou esse problema. Então nós podemos ver em Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 7. E dessa forma, fomos unidos
unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Aí nós vemos sobre a inimizade, Efésios 2:12. Estou acelerando por causa da hora, já nos foi. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Então o sacrifício de Cristo, ele teve um propósito. O propósito dele foi alcançar a mim, alcançar você, a ter o direito da eternidade. Irmãos, o prazer, o privilégio que você tem aqui hoje, é você saber, se você partir hoje para a eternidade, você estará com Cristo. Esse é o motivo que traz tantas pessoas à presença do Senhor. É uma certeza que amanhã nós estaremos com Cristo. No amanhã, seja no arrebatamento da igreja, a qual nós esperamos, ou seja, através de uma morte, uma morte inesperada. Uma certeza nós temos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei que Ele vai nos amparar, nós não vamos ficar confundidos. Oh, meus irmãos, essa é a mensagem de Deus para você. Não deixa que as coisinhas dessa vida, as ilusões dessa vida venham tirar você da mensagem central, que é a palavra de Deus. Tenha certeza, firmeza na convicção que você é um chamado, que você é um escolhido para fazer a diferença onde você passou. O coronavírus fechou muitas igrejas, mas saiba de uma coisa, muitas igrejas templo, mas em cada casa dos verdadeiros adoradores foi aberta uma nova igreja, uma nova porta para anunciar o evangelho para a sua família, porque os verdadeiros adoradores, ele não para, simplesmente ele continua marchando, porque ele sabe que o seu alvo é Cristo, o seu alvo é o céu. A igreja do Senhor, foi profetizado, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja do Senhor, então faça a diferença, onde você estiver, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja igreja. Aprenda, tem um foco, tem um propósito, a cruz de Cristo, a cruz que transforma e que faz milagre de regeneração na vida do homem. Amém? Que Deus possa abençoar, falar poderosamente, ainda mais no seu coração, através dessa palavra. E eu agradeço por essa oportunidade. Baixe tua cabeça, oremos. Deus e Pai, nós queremos te ser grato, Deus, pela tua palavra desta manhã. Que a tua palavra, Deus, possa ter achado guarida em nossos corações e que nessa noite nós possamos ver aqui, Senhor, o maior de todos os milagres, que é a salvação de almas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Fique em pé, por favor, amados. Nós temos ouvido uma palavra de esperança na pessoa de Jesus. O irmão Hélio nos mostrou que, apesar dos anos, de diferença de anos para anos com as escritas bíblicas sempre teve um único foco, a pessoa de Jesus Cristo. Não é? O mundo, se você for contar, desde o início deve ter quase 7.000 anos. Nosso calendário, ele é baseado no nascimento de Jesus. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Então ele colocou 2020 com mais 700 anos. Mas o nosso mundo tem quase 7.000 anos, desde que foi fundado, desde que foi feito pelo Senhor. Mas lá no início, quando Deus fez o homem e a mulher, quando o homem se distancia de Deus, a mulher se distancia de Deus, ali já falava-se de Jesus como uma promessa que viria para pisar a cabeça da serpente, que havia enganado a Eva. Eu queria nessa noite que a igreja estivesse com a sua cabeça abaixada, você que já conhece a palavra, mas se você está aqui hoje
e você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você só precisa levantar a sua mão, se identificar que depois alguém vai falar com você. Nós não vamos chamá-lo à frente, mas se você está aqui hoje e gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça só um sinal com a mão. E alguém depois do culto vai conversar com você. Tem alguém nessa condição? Talvez alguém que está aqui hoje ainda não conhecia o Evangelho. Alguém que está aqui hoje, mas por alguma razão se distanciou do Senhor, mas quer voltar aos braços do Pai hoje. Levante só a sua mão e nós vamos estar orando por você e ao mesmo tempo entregando a tua vida ao Senhor Jesus. Tem alguém nessa condição? Onde você está agora? Levante a sua mão para que só possamos identificá-lo e, com certeza, a tua vida será outra, porque a partir de então, o Senhor Jesus vai entrar na tua vida. Amém? Não temos ninguém nessa noite, nessa manhã. Que Deus nos abençoe. A pastora tem um recadinho e nós já estaremos terminando. Pai do Senhor, irmãos, somente orientar a respeito da nossa saída. Eu peço que os irmãos desse lado esquerdo desçam aqui pela rampa, amém? Começando pelas primeiras fileiras e até a última. E os irmãos aqui do meu lado direito, por gentileza, desçam pela escada central ali, começando lá pela última fileira, amém? Até chegar aqui na frente. Que Deus abençoe você e nós nos vemos à noite, se Deus quiser. Oremos. Deus e Pai, somos-te grato a Deus pelo culto desta manhã. Queremos te louvar a Deus por cada vida, Senhor, que aqui participou. Queremos te agradecer a Deus pelas essas duas crianças, Senhor, que nós temos apresentado. Deus, que alegria, Senhor, poder ter mais 2 membros, a Deus, do corpo de Cristo. Pai amado, despede-nos em paz agora, nos leva para o nosso lar. E se for da tua vontade, que possamos estar aqui logo mais, Senhor, para te adorar. Minha oração e meu pedido, Senhor, é este, no nome de Jesus, amém. Estende as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com a sua igreja, que ela permaneça, e que todos numa única voz diga: Deus te abençoe e Deus te guarde, podendo estar à noite, venha, não é?